Olá pessoal, Evelyn Maciel aqui e hoje nós vamos falar acerca de vozes de trovão. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido dizer que a voz do Senhor é como uma voz de muitas águas, uma voz de grande trovão. E nós vamos trabalhar um pouco em cima desse tema. Esse termo vozes de trovão, ele está ligado tanto à voz do Senhor, como também à voz das suas testemunhas, daqueles que hão de profetizar nos últimos dias, né? Então vamos discernir um pouquinho sobre esse assunto, que é para a gente chegar nesse entendimento. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a voz de Deus. Em Apocalipse 14, no verso 2, João está ali descrevendo sobre uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, que é semelhante a um grande trovão. Quem é que está proferindo essa voz de trovão? O próprio Senhor. Quando a gente olha lá para Êxodo, capítulo 19, a gente vê que tem um clangor de trombeta que ia aumentando cada vez mais. Moisés, ele falava e Deus lhe respondia como? Um trovão. Deus respondia no trovão. Então, esse evento relatado ali no livro de Êxodo é uma sombra dos eventos futuros. Pentecostes vai acontecer na sua plenitude. Nós estamos ainda no decurso de Pentecostes. Então, existe uma chuva serôdia, que é o Pentecostes, né, na sua completude, que é para ser derramado sobre toda a terra nos últimos dias. E essa chuva envolve o quê? Envolve selamento, envolve despertamento, arrependimento e um toque de trombeta. Quando a gente olha para o livro de Jó, no capítulo 37, nós vemos ali com muita clareza que nós devemos ouvir com atenção o estrondo que sai da boca do Senhor, que é o estrondo de trovão. Nos versículos 2 a 5 daquele capítulo, a gente vê uma descrição detalhada sobre a voz do Senhor como uma voz de trovão. E o que isso tudo tem a ver com o tempo do fim, né? Nós vemos em Apocalipse 10 que ali existe um anjo, e esse anjo ele está com um livrinho aberto na sua mão. Ele brada em grande voz, e ele ruge como um leão. Em resposta a esse brado do anjo, 7 trovões desferiram as suas vozes. No decorrer do texto, a gente vai ver os acontecimentos entre João e o anjo, envolvendo ali o toque da última trombeta. E aí a gente chega no ponto em que João come esse livrinho. Quando ele come o livrinho, ele ouve a seguinte instrução: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Lá na ocasião de Êxodo 19, Moisés está recebendo a lei, o livro da lei. Lá em Apocalipse, João está recebendo nesse livrinho a representação do evangelho, que tem que ser propagado, pregado em todo mundo antes do tempo do fim, conforme a gente lê em Mateus 24, no verso 14. E assim sendo, então, quem é que vai profetizar esse evangelho antes do tempo do fim? As duas testemunhas. Quando a gente olha para Apocalipse no capítulo 11, ali no verso 3, é dado um poder para as testemunhas profetizarem por 1260 dias, que significa 3 anos e meio. Então elas são ali 2 profetas. No versículo 4 a gente vê que elas simbolizam 2 oliveiras e os 2 candelabros. Então, para compreender a identidade das 2 testemunhas, é bem importante se atentar para os profetas. Mas eu já adianto aqui que envolve uma ação da igreja, e que não são 2 profetas, 2 homens literais. Mas com o objetivo assim, de trazer um pouco mais de clareza, a gente precisa associar o seguinte: trovão, rugido, trombeta e ato de profetizar. Quando a gente olha para o livro de Amós, no capítulo 3, dos versos 6 ao 8, a gente encontra uma trombeta sendo tocada na cidade. Essa trombeta gera um susto e uma preocupação. Além disso, a gente encontra desgraças ordenadas pelo próprio Senhor. E aí a gente olha para os versos 7 e 8 e a gente vai vendo um cuidado do Senhor, né, para com os seus. E nos chama também uma atenção para o ministério dessas 2 testemunhas, né, das testemunhas. Porque lá no versículo 3 ele fala assim, ó, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então esse texto é um texto que vai abordar a ação das 2 testemunhas. E aí o texto lá de Amós, do 7 e 8, vai falar assim, ó: com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra, sem primeiro revelar aos seus desígnios, aos seus servos escolhidos, os profetas.
Ora, rugiu o leão, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará? Então nós precisamos nos atentar que trombeta, que está ali em Amós 3,6, é um alarido, é um grito, é uma grande voz. O rugido que a gente vê ali em Amós 3,8, na parte A do versículo, é a voz de Jesus. Lá em Apocalipse 10,3, a gente vê uma teofania. Aquele anjo que está falando com João, em teofania, é o próprio Jesus. Se a gente olhar para o livro de Daniel, a gente vai ver aquele mesmo anjo ali. Né? Existe uma semelhança muito grande nesse anjo, né? A perna de latão reluzente, o rosto resplandecendo como o sol. Existe uma semelhança muito grande. O trovão, quem é o trovão? Né? É a voz do Senhor. Quando fala ali, o Deus soberano falou, trovejou, porque lembrando lá de Jó, que a gente construiu esse raciocínio, lá fala que a voz do Senhor é um trovão. Né? Do 2 ao 5 você vai encontrar falando que é um trovão. E ato de profetizar. Então, falou o Senhor, quem não profetizará? O ato de profetizar são as vozes de trovão, né? Atribuído ali às testemunhas que profetizam aquilo que elas ouvem do trovão, né? Aquilo que elas ouvem do próprio Senhor. Então, quem são essas vozes de trovão? São aquelas vozes, né, que vão ecoar a voz principal que vem do céu. Quando a gente olha para Isaías, capítulo 58, no verso 1, a gente vai ver como que a voz se assemelha a um som de trombeta. Lá diz assim, clame em alta voz, clame como trombeta, como uma voz como de trombeta. E quando Isaías está escrevendo esse texto, o objetivo dessa voz ali é trazer uma denúncia. Ele está trazendo uma denúncia de pecados, ele está chamando ao arrependimento. Porque o profeta se depara com uma classe de pessoas que parecem desejosas de Deus, mas abandonaram os seus mandamentos. Então são pessoas que estão dormindo, né? São pessoas que estão entorpecidas pelo sistema, pessoas que precisam despertar. E esse despertamento envolve o Yom Teruah. Yom Teruah significa grito, ou seja, é o grito da meia-noite que desperta as virgens. Que Deus te abençoe, que você possa ter chegado ao entendimento de quem são as vozes de trovão, que você seja uma voz de trovão nessa terra, em nome de Jesus.